Glória ao povo de Deus. Vamos pôr de pé para aquela linda salva de Deus. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Deus, aqui na Avenida Eventos 1306, divide duas grandes cidades, São Paulo e Osasco. Hoje é dia dos filhos de Deus na casa de Deus e também o maior dia da igreja, a celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? A Santa Ceia não é da igreja, a Santa Ceia não é do pastor, a Santa Ceia é do Senhor. Tem que estar preparados para participar. E nós temos aprendido que na verdade a Santa Ceia é todo dia. Hoje nós preparamos os elementos, né? O pão representando o corpo, né? O pão, o suco da uva representando o sangue de Cristo, né? Mas a palavra de Deus tem que estar todo dia na nossa vida. É o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é a palavra de Deus todo dia. Todo dia você participando, você não precisa fazer os elementos todo dia. Mas todo dia você lê a Bíblia, você ouve a palavra de Deus. Aquilo que Deus falar no seu coração, você pratica. Se você tiver se desviado um pouquinho, ali naquele mesmo momento o Espírito Santo já te traz de volta e te lava do sangue do Cordeiro, e o que você precisar se acertar, você já se acerta, amém? Não espere longe demais, não espere chegar no fundo do poço para tentar buscar a Deus. Deus tem preparado o melhor para nós, é primeiro tudo, depois sua casa. Se às vezes nós estamos buscando a Deus, estamos passando por luta, imagina aqueles que não têm buscado a Deus. Ah, pastor, mas é isso mesmo, eu tenho buscado a Deus e a luta tem sido grande, tem sido lutas enormes na minha vida. Irmãos, todas essas lutas que vocês têm passado, com certeza já iriam passar, mas ainda bem que você está com Cristo, amém? Imagina essa luta sem Ele. Talvez você não estivesse nem aqui e o inimigo te pudesse ceifar na sua vida. Vamos preparar nosso coração em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder. Venha nos envolver com o teu renovo nessa hora. Estamos aqui diante de ti, diante do teu altar. Cada um, meu Pai, abrindo o coração, meu Pai, sendo visitado nessa hora. É hora de se envolver, meu Pai. É hora de se envolver. É hora de buscar o altar. É hora de buscar uma vida de altar. É hora de buscar mesmo ser aquele verdadeiro adorador. Os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores para que estejam com Ele. Aqueles que o adoram em espírito e verdade. Porque Deus é espírito e só
e livrar de todos os males, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? Senhor, nos dá essa palavra. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Naquela época teve gente que chegou até Cristo, o homem, se prostrou diante do homem, mas não fez o que o homem pediu. Não fez. Não está atento à obediência. Nós temos que estar atento à obediência de Deus, amém, irmãos? Aquilo que os outros temos ordenado, porque Deus ele não se agrada de sacrifício, Ele nunca se agradou de sacrifício. Ele quer que nós obedeçamos, amém, irmão? Começa aí. O que você conhece, você vai praticando, você vai obedecendo, aí Deus vai abrindo as portas, amém, irmão? Não adianta querer abrir aquela porta lá na frente se no meio tem 10 portas fechadas. Você tem que ir caminhando com a fé, de fé em fé, em glória em glória. A porta que Deus abre, ninguém fecha, Ele vai abrir, você vai tomando conta da vez, amém? Glória a Deus. Olha o que nós aprendemos aqui, hoje nós estamos encerrando essa campanha desse culto em nome do Senhor Jesus. Versículo 1: o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha, de quem me recearei? Amém? Pois é verdade. Nós não podemos brincar com isso e levar Deus a sério. Tem gente que espera chegar no fundo do poço, está lá longe de Deus, está todo perturbado para tentar pedir uma força. Deus, olha para mim. Deus está te olhando. Mas o que ele tem visto? Será que tem visto o meu coração cumprido, buscando ter comunhão com Ele, praticando aquilo que Ele já tem ensinado? Ou é que nem alguns casais existem por aí, né? Que não se procuram por amor, só se procuram por necessidade. Deus é o Senhor. Nós não podemos buscar a Deus, procurar a Deus só por necessidade, tem que buscar a Deus por amor, amém? Está tudo bem, estou buscando a Deus, mas tem gente que só procura a Deus quando está no fundo do lodo do poço. Nós não podemos, temos que crer nele, tem que continuar firme. Se está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Ali você vai aprendendo mesmo a ser um verdadeiro adorador, porque Deus ele responde na alegria do coração. E aí, quando as coisas não forem tão bem assim, você continua respondendo na alegria do coração, amém? Porque o crente salvo ele faz a diferença. Ele não vai perder a alegria, ele vai continuar firme na presença de Deus, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias em todas as áreas da vida. A
pessoa vai se animar, independente do levante do maligno, ela vai continuar firme mesmo. Por quê? Porque adorar quando está tudo bem, louvar a Deus, fica todo alegre quando ganhou lá na bola, né? A gente não joga, não joga não. Se você jogava até ontem. Ô pastor, mas a meta está virada era 100 milhões, 200, 300, 500 milhões, 1 bilhão, não importa. Ô pastor, a pessoa se eu ganho esse prêmio, o dízimo vai subir aqui, né? O aluguel da casa de Deus vários anos. Não cai nessa é pezinha. Amém? Deus não precisa de nada disso. Deus ele é dono de todo ouro e toda prata. O que ele quer que você obedeça, seja fiel no pouco e sobre o muito, Deus te colocará. Se você for fiel no pouco, não vai faltar nem para você, não vai faltar na casa de Deus. Não vai. Não vai. Pode ter certeza absoluta. Absoluta. Não, Deus não vai deixar faltar. O que você precisa para ser fiel? Continua mesmo na palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o meu caminho, lâmpada para o seu caminho. Pega a iluminação de outra pessoa. Não seja iluminado. Ah, tem uma pessoa que é meu guru, que é o meu coach. É isso que fala? Teacher. É lá eu. Está cheio na internet aí. As pessoas que treinador, aí passado por inglês aí, né? Coach, cara, vai nessa. Vai. Se conselho fosse bom, conselho se vendia. E vários conselhos aí fora estão sendo fora da palavra. O Senhor tem que ser sua única luz, sua única salvação e a única força da tua vida. Amém? Para que você seja preparado no dia mau. Olha aqui o versículo 2. Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, investindo contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém, irmãos? A confiança em Deus não é fruto do acaso, é fruto da obediência. Você vai confiando, independente do tamanho do problema. Pode ter certeza que nosso Deus é maior, amém? Mas tem gente que consegue só ver o problema. Deus é do tamanho que você quiser ele na sua vida. Se você estiver longe dele, não estou um pouco menor para vocês aí, na câmera até sair. Ninguém está me vendo. Quanto mais longe você estiver, como que eu me aproximo de Deus? Na hora que você abre o seu coração, que você determina fazer oração séria mesmo, para ter uma comunhão com Ele e buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, amém? Em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em décimo, em oitavo e até o fim, porque Ele é o princípio e o fim. Jesus é o alfa e o ômega. O único tema da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, o princípio é Jesus, e o tema da sua vida tem que ser esse. Enquanto você não fizer de Jesus o tema da sua vida, você vai ficar desse jeito, sabe? E aí está tudo bem? Está mais ou menos, parece uma geleia, sabe? Parece uma gelatina, e aquela gelatina que se colocar no sol derrete. Irmãos, nós temos que estar firmes na rocha. Na hora que o inimigo se levantar, você olha da até risada. Por quê? Porque ele é nada como coisa que não é nada aquele se levantar contra nós. Vai ver uma coisinha pequena, a pessoa já fala. Por quê? Porque olhou para o problema, não olhou para a solução. A palavra tem a solução. E aí a pessoa, enquanto ela não se firma em Cristo, ela fica ali com aquela religiosidade, tentando fazer um voto para Deus, querendo pagar a promessa, querendo falar: oh Deus, olha o tamanho do meu problema, Deus. Se o Senhor resolver o meu problema, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de isso, eu vou parar daquilo, eu vou parar de falar palavrão, eu vou parar de mentir. Para com isso, você já tem que fazer. Isso você já tem que fazer. Não precisa fazer isso. E a pessoa fica fazendo esses votos de dom para Deus. Na verdade é isso. Tem gente que faz até jejum de comida, mas continua falando palavrão, continua fora da palavra, continua não se convertendo. Oh meu Deus, não adianta. Nós temos que ficar na palavra. Quando você olha para Deus, você respeita a palavra de Deus, você não tem o que o inimigo pode te fazer, amém? E aí você vai chegar o bem de Deus na terra dos viventes, amém? Pula lá para o versículo 13, que nós aprendemos semana passada. Pereceria sem dúvida alguma, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, amém? Sem dúvida alguma.
você pereceria o dano da segunda morte, você está completamente separado de Deus. A morte não é só o estado físico, quando as pessoas param de respirar, o coração para de bater, e elas têm que ser sepultadas. A separação se dá no exato momento do pecado. Se a pessoa não se arrepender de deixar o pecado, ou deixar aquelas atitudes, ela está morta, ela está até andando, está respirando, está trabalhando, mas no mundo espiritual é uma vergonha, está morta. E se ela morrer naquele estado ela vai permanecer eternamente, pereceria sem dúvida alguma. Na quarta-feira nós aprendemos sobre o poder da fé, né, que é o dom da fé, né, que é um dom de poder, né, é um dom espiritual, que chama a existência as coisas que não são como já se fossem. E nós aprendemos que no Antigo Testamento, sabe quantas vezes aparece a palavra fé no Antigo Testamento? Alguém sabe? Quem vê que na quarta-feira aprendeu, nenhuma. Não tem a palavra fé no Antigo Testamento. Mas aqui, o que o salmista está falando? Pereceria sem dúvida alguma se não cresce. O que é não crer? Não ter fé. Ele pereceria se ele não tivesse fé. A palavra fé não existe, mas a operação da fé sim, que chama a existência as coisas que não são como já se fossem. Aquilo que você vê, você não precisa crer. E é nessa linha que Deus trabalha. Tem gente que se forma, ela quer ficar lá, ó, agora que eu criei em Deus, eu vou ficar aqui. Ai, Senhor, me ajuda. Preciso passar um pano nessa casa hoje. Será que o Senhor pode passar por mim? Não, não é para você passar. O possível você faz. O nosso Deus, ele trabalha na linha do impossível. Amém? Aquilo que você não pode, aquilo que você não tem capacidade, você faz o seu melhor possível, aí Deus realiza o impossível na sua vida. Amém? Aí sim você vai crer. Você vai crer e vai ver. A fé chama a existência. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que se não vê. Olha, exatamente o que o salmista está falando aqui. Pereceria sem dúvida alguma se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? Você só não vê porque você não crê. Você não crê e não vê, está tudo junto. Tem gente esperando, vem para crer, mas quando vem, continua não crendo. Já viu os milagres, as maravilhas que Deus continua fazendo? Mas não consegue chegar, como nós aprendemos lá no Isaías capítulo 6, que lá os anjos do céu, os querubins, eles estão lá o tempo inteiro, até hoje, mas que por toda a eternidade eles estão falando: Santo, 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 Santo é o Senhor, a terra está cheia da glória de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, a terra está cheia da glória de Deus. E nós? Estamos enxergando o quê? Só tem corrupção? Só tem desgraça? Só reclama da vida? Então vai voltar para você. Imagina o que fala para palavrão, então. Que fala besteira, está voltando tudo para ele. O que sai da nossa boca não volta para si. Não volta. Então nós temos que primeiro crer. Sem fé é impossível. A fé não anda sozinha. Amadurecer o fruto, remover todas as obras da carne e se preparar para se encher do Espírito Santo. Amém, irmãos? E aí você vai ver o bem de Deus, o poder de Deus na terra dos viventes. Amém? Ele tem todo o poder, não há nada. Deus não tem dificuldade. Ele só não faz na sua vida aquilo que você não crê. Talvez você só está com uma esperança, com uma necessidade. Você não tem buscado Deus de uma tal maneira para você ter aquela fé, que é o poder de Deus nas nossas vidas, que faz existir aquilo que não existe ainda, que materializa aquilo que não existe. Tem que se preparar para isso. Amém, irmãos? Nosso versículo de hoje: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, somente no Senhor. Amém, irmãos? Vamos para só espera aí. Maldito o ser humano que confia em outro ser humano. Pastor, eu não devo confiar em ninguém? Não. Ninguém? Não. Você dá voto de confiança. O que é um voto para você?
Faz uma proposta. Por exemplo, o casamento é um voto. O voto se cumpre. Se não tivesse um voto de confiança, ninguém casaria, né? Mas se houver uma quebra dessa confiança no casamento, e aí fora tem, irmãos? Tem ou não tem? Um monte de gente se divorciando, porque foi quebrado em algum ponto a confiança. Mas quem está em Cristo vai fortalecer de tal maneira para que nem haja essa quebra de confiança. Mas se houver a quebra de confiança, a pessoa continua firme em Cristo também, não vai querer ali se destruir da mesma maneira que aquele casamento foi destruído. Amém? Tem que estar preparado. Mas tem gente que aposta todas as fichas em seres humanos, que nem amam a Deus, que não respeitam a palavra de Deus. Você está esperando o quê? Daqui a pouco também você vai ter que ser desrespeitado. Daqui a pouco vão deixar de te amar. Daqui a pouco você vai sofrer até violência. A pessoa começa a respeitar Deus que fez tudo, nada, que nos deu a vida, que nos deu tudo. Como que ela vai respeitar você? Não se coloque em julgo desigual com o ímpio. Não é que Deus está querendo que você se separe, que você não tenha nada com ninguém que é desse mundo. Mas o ímpio, aquele que não tem respeito, aquele que não tem apego às coisas de Deus, ele mente, engana, ele inventa uma história, sabe? Ele floria tudo. Não vem de chifre de rabo dizendo que eu sou o diabo, eu vim te pegar, porque se viesse de chifre de rabo, você ali, o olhinho da cor que você esperava, o cabelinho do jeito que você queria, o corpo do jeito que você queria. Na sexta-feira nós aprendemos aqui que os filhos de Deus, eles começaram a se engraçar com as filhas dos homens. Quem é de Deus tem que andar com o filho de Deus, não anda com, diga com quem anda, direi quem. Não está na Bíblia isso, mas é verdade. É muito mais fácil um filho das trevas corromper uma pessoa que está começando na luz do que vice-versa. A pessoa tem que estar muito preparada. O missionário conta do caso de um rapaz. Ele evangelizou toda vez que ele ia lá num certo estado, lá nos Estados Unidos. Ele pegava o mesmo motorista brasileiro e foi evangelizando esse rapaz. Não sei se você já ouviu ele contar isso, de vez em quando ele conta. Esse rapaz era um frequentador de bordel. E aí foi evangelizando. E esse homem, uma dessas idas e voltas do missionário, esse homem se converteu. E depois ele contou para o missionário: eu voltei lá, mas eu estava tão firme que aquele lugar fechou, todas as mulheres se converteram. Tem que estar muito firme. Não adianta você estar começando e vai querer ir lá, vou lá para ver o que dá, vou lá ver o que é, vou ver se vai dar, não sei o que lá. Você vai acabar sendo contaminado de novo se você não estiver cheio, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus é o que Deus tem nos preparado. Olha o que está aqui no Salmo de número 40. Vamos lá, irmãos. Aqui do lado está o Salmo 27, não é o Salmo 40. Amém? Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Salmo de Davi para o cantor mor. Esperei com paciência no... O que nós vimos no Salmo 27? Espera no Senhor. Espera somente no Senhor. Aqui no Salmo 40 não é diferente. Não é. Você tem que esperar no Senhor, abrir o seu coração mesmo e olhar para Ele. Se você olhar para a situação, você desanima. E se você desanimar, já era. Sem alegria é impossível agradar a Deus. A fé não anda sozinha, não alegria com a boca, paz e paciência. Vai aprendendo isso. Vai aprendendo isso. Você já sabe, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas você não quer errar. Lembre-se que o fruto do Espírito Santo é o fruto completo, que tem outras 8 virtudes. Tem o amor, tem a alegria, tem a paz, tem a bondade, tem a benignidade, tem a longanimidade, tem a mansidão e tem a temperança, além da fé. Então anda junto. Se estiver faltando alguma dessas virtudes, o seu fruto está podre, está estragado. Ninguém vai aceitar seu fruto, não vai, irmão. É igual você está passando uma feira, aí você está de longe e está vendo assim aquela maçã que está até brilhando, sabe? Cuidado, hein? Tem umas aí que o pessoal passa umas ceras assim. Aí quando você pega ela na mão, dá uma virada, tem um furo. A bicha. De longe está até bonito, mas de perto é a nossa casa, nossa família. Que até de longe, ó, fulano está indo para a igreja, já está vestindo umas roupas diferentes, já está tendo uns potes diferentes. Mas quem está perto está vendo que o fruto está podre, está estragado. Ou porque falta a virtude do fruto, que não pode faltar, ou ainda tem alguma obra da carne, tem alguma confusão, tem algum pecado, tem alguma coisa que não presta, tem bebida. Essas coisas não agradam a Deus. Tem que olhar para o Senhor e lembrar que a expectativa de toda criatura é conhecer o Criador, e a criatura vai conhecer o Criador através da criatura, a manifestação dos filhos de Deus e o Espírito Santo de Deus. Amém? Continua em nome do Senhor Jesus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que lindo, irmãos. Olha, quando você clama mesmo, e olhando somente para ele, esperando somente no Senhor, o Senhor se inclina para nós, irmãos. O poder da criação está disponível àquele que crê, que permanece, que olha para o Senhor e ouve o seu clamor. Mas Deus não ouve o pecador, não tem jeito. Tem uma separação física. É como se aquele grito do pecador no mundo espiritual ele sai assim, sabe? Não tem voz, não tem. É como se você colocasse no mudo. Você lá está vendo um vídeo, né? Aí você aperta o mudo lá, está todo mundo gritando lá no vídeo e não sai nada. E está assim a voz de alguns no mundo espiritual, está uma vergonha. E o inimigo continua te pressionando. Olha aqui, tirou-me de um lago horrível, irmãos. Ele te tirou já. Você já passou por luto e chegou até aqui? O resultado daquela luta poderia ter sido pior. Então não reclama não. Tem gente que reclama da luta. Se você ainda está chegando em Cristo agora, você tem que reclamar menos ainda. Por quê? Porque se naquela luta que você passou, você tivesse morrido sem Cristo, você teria ido para o inferno. Com Cristo ele sabe, está te preparando. Glória a Deus. Se você está com o Senhor, essas lutas que você está passando, Deus já sabia que você ia passar, e graças a Deus você está correndo, você está vencendo. Amém, irmãos? Por mais que pareça que não está no cenário, se Deus é por nós, quem? É o autor de tudo, é todo o poder. Na verdade, ali o que não é bênção é lição. Deus está te ensinando, porque tem coisa para vir aí, irmãos. Muitos me perguntaram: ô pastor, esse Covid, esse corona, essa pandemia, essa quarentena, e aí? É a tribulação? Eu falei assim: você não é nenhum princípio do início da tribulação, irmãos. Morreram milhões de pessoas no mundo, morreram, mas irmãos, na tribulação vai ser 1/3 da humanidade. E hoje está perto de 8 bilhões, faz a conta. Vai ser quase 3 bilhões de pessoas. Quer dizer, algo mais ou menos 2.000 vezes mais do que aconteceu agora. É só um sinal que Deus está dando para a humanidade se preparar, irmãos. E olha que uma das coisas que fez se proliferar e ainda está fazendo se proliferar é a falta de obediência à palavra de Deus. O contato mesmo, o contato de intimidade com pessoa com quem você não deveria ter intimidade, faz com que o vírus se espalhe. E aí vem uma lei do homem falando para não ter aglomeração, para não ter isso, para evitar isso, aquilo, outro. Quem não respeita a lei do homem vai respeitar a lei de Deus? Quem não respeita a lei de Deus não vai respeitar a lei do homem. E continua se proliferando. Por isso que eu tenho que estar em Cristo. Se tiver algum querido nosso que não respeita a palavra de Deus, ainda que ele leve
fazer aumentar os nossos anticorpos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vai ter que ser assim, tem que crer, irmãos. Mas olha aí, o que Deus está falando é isso, irmão. O que sempre Ele falou, hoje até a ciência está falando. Esse contato, sabe, indiscriminado, sabe, de lascívia, de ninguém é dono de ninguém, né? Não tem, a pessoa troca de parceiro que nem troca de roupa. Já tinha um problema das doenças venéreas e hoje tem o Covid, que também mata. Hoje uma pessoa pega uma doença venérea que nem a AIDS, que já tem uns 30 anos, né, mais ou menos, que tem a AIDS aí. No começo matava rápido. Hoje a pessoa passa a vida tratando e não morre. Não morre. E aí, o que está acontecendo? Está aumentando o número de pessoas com HIV. Porque a pessoa não respeita Deus, não respeita ninguém. Está dando para tratar, meu amigo, mas são 20, 30 cumprimentos por dia. Sabia? Para com isso, para se santificar. Vive uma vida na presença de Deus. Não é isso, Deus não deu seu corpo para você usar com as suas regras. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus vivente, que não pertence a nós, pertence a Deus. E tudo que você fizer com o corpo, você vai dar conta a Deus. Álcool, droga, tabaco, prostituição, lascívia, miséria, tatuagem, tudo isso, o corpo não é teu. Tatuagem não pode, pastor? Não pode. Desde o Antigo Testamento já falaram para não fazer marcas. A marca também, fazer uma marca, uma tatuagem. Alguém faz uma cicatriz de propósito, né? Tem gente que faz isso? Tem gente que tem doido que faz isso. Vai lá, pega um negócio com ferro, corta, não sei o que lá. E não é nada diferente uma tatuagem, porque a tatuagem ali são vários micros cortes que aquela agulha vai colocando tinta na sua pele. Misericórdia. Eu fico pensando nesses rapazes, as moças que colocam o nome de namorado, de noivo, e depois não dá certo. Meu Deus do céu. Pastor, mas vou fazer uma cruz de Cristo, irmãos. A morte não convenceu, amém? Não, a cruz está vazia, nem uma cruz vazia, não faz nada. Fica olhando para o Senhor, irmãos. Ele te tirou de um lado horrível. Olha aqui que mais. De um charco de lodo. Ele te tirou lá no fundo do poço. Por isso você chegou até aqui. Tem gente que esperou chegar no fundo do poço. Mas tem gente que, se não fosse o fundo do poço, nunca ia para cima. Ia só olhar assim para frente. Porque ainda confiava na força do braço. Porque ainda tinha um dinheiro no banco. Porque ainda tem um convênio. Porque tem um carrinho para andar. Porque tem uma casa para morar. Mas quando foi perdendo. E aí que a pessoa começou a ver que não era só aquilo, que existia um Deus que nós precisamos ter um respeito por Ele, que nós não somos um corpo, nós somos um espírito que habita no corpo e tem uma alma, e que nós precisamos cuidar não só do corpo, mas tem que cuidar da alma e do espírito. E para cuidar da alma e do espírito é só da palavra de Deus, é só comungando com a palavra de Deus, é só crendo na palavra de Deus. E tem gente ali achando que está tudo bem, está tudo errado, que está lá tendo, que porque tem isso, porque tem aquilo, que conseguiu ganhar a bênção, não vale nada. A pessoa não trouxe nada. Por mais que ela tenha nascido em berço de ouro, ela não trouxe nada para a terra. E quando morreu? Mesmo os faraós lá do Egito, eles acreditavam que podia levar os tesouros para a eternidade. Eles enchiam de tesouro lá, aquelas pirâmides lá, né, com um monte de armadilha. Mas vai lá, vê se não acharam tudo aquilo, não tem mais nada, saquearam tudo. Não leva nada, você não vai trazer, você não traz nada para cá. E por mais que você nasça em berço de ouro, você não vai levar. Mas no meio as pessoas ficam brigando por aquilo que trouxeram e não vão levar. Aqui. Sai desse lago de charco, de lodo, de enxofre que não presta, porque se continuar nesse fundo de poço, de lá você vai permanecer para a eternidade, um lugar muito pior do que este. Olha aqui, continuando. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre
Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aquilo que Deus fez na sua vida que vai fazer diferença. Não é por muito falar, irmãos, que você vai ganhar a sua casa, a sua família, mas é por você olhar para o Senhor, você confiar nele, você continuar firme, e aí as maravilhas, os milagres vão acontecer na sua vida, irmão. Na presença de Deus acontece milagre. É verdade, você tem que crer para acontecer. E depois que você crê e continua firme mesmo, Deus ele não quer pedir a bênção na sua vida, ele tem prazer em te abençoar. Mas o que você vai fazer com aquela bênção? Vai colocar embaixo do braço e vai sair correndo? Opa, conseguiu o que eu queria, não preciso mais nada do Senhor. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que ela só quer um pouquinho. Talvez seja uma coisa grande no olho humano. Um carro, uma casa, um emprego melhor, um salário melhor, entrar numa faculdade, conseguir um casamento, ter ali, sei lá, a pessoa está estéril, ter um filho. É a pessoa, quando consegue aquilo, ela fala assim: não preciso mais de nada. Você precisa do Senhor o tempo inteiro, até para você manter aquilo que Ele mesmo te deu, porque o tempo passa. As coisas vão passando, vão mudando, os valores vão mudando, mas a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus pode passar os céus e a terra, a palavra de Deus não muda. Os valores da Bíblia não mudam. Não abra mão dos valores da Bíblia. Não abra mão do valor do que está na palavra de Deus. Porque alguém está assim, quando está assado, alguém estava por cima, agora está por baixo, está fazendo isso aqui. O nosso único exemplo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não é pastor, não é obreiro, não é missionário, não é presbítero, não é apóstolo, não é o João, Pedro, Tiago, não é Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Nenhum deles serve de exemplo para nós. Davi não serve. Fica com Cristo. Olha aqui o que mais ele tem para nós. Bem-aventurada a pessoa que põe no Senhor a sua confiança e que não teme os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. É verdade, irmãos. Se você confia no Senhor, você espera no Senhor, você fica firme nele. Você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e nem vai temer o que possa fazer o homem. Não vai, irmão. Você vai respeitar a Deus, que tem o poder não só de te matar o seu corpo, porque também é ele que lança no inferno. Não é o diabo que lança no inferno. O diabo já está lá. O diabo ele só te propõe para ele não ficar lá, para você ter a mesma condenação que ele. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E ele odiou isso. Que Deus ele fez o homem, sua imagem, conforme a sua semelhança, para viver em comunhão com ele. Então, de alguma maneira, ele conseguiu ali se incorporar naquela serpente, a antiga serpente, e ali ele enganou a Eva. A Eva olhou para o fruto, desejou o fruto, tomou o fruto, comeu do fruto, deu para o seu marido. O pecado foi a rebeldia, o salário do pecado é a morte. Aí foram lançados fora do paraíso e fora do paraíso, aí a desgraça vem. Aí a morte, a ranger de dentes, é o que não presta, espinhos, cardos, veneno, tem que tomar cuidado. Dentro do paraíso podia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Mas podia comer. Lá fora você tem que tomar cuidado. Lá fora você tem um frutinho que parece que é bonitinho, parece lá sei lá, uns frutos vermelhinhos, pequenininhos, assim, já viu? Né? E parece que é gostoso, porque tem um outro que parece que é gostoso, é veneno. Comer vai morrer. Teve criança que comer morreu. Nós estamos fora agora. Se Adão e Eva pecaram no paraíso, imagine nós. Deus quis nos manter na palavra. Olha aqui. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém, pois? Exatamente. Exatamente. O que Deus ele tem preparado, o olho não viu, não subiu o coração do ser humano, é inefável. Nós não temos capacidade de falar tudo o que Deus ele já tem feito, mas nós temos que buscar para entender.
Porque senão você só vai enxergando a desgraça, a corrupção, a miséria, o que não presta. E aquilo que você já tem recebido de maravilha, de sinais, de milagres, de bênçãos na sua vida, você vai contando com as suas próprias palavras. Vai vivendo aquele bem que Deus ele já tem te mostrado aqui na terra dos viventes. Você vai mostrando e vai despertar o maior descrente, aquele mais duro de coração, quando vê você mas completamente aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é que mudou o pensamento. Deus mudou o meu pensamento. Não. Deus ele te faz de novo. Te recria. Nova criatura é aquela velha criatura. Já passou e tudo se fez novo. Não tem que ter nada da velha criatura. Até o que você achava que era bom, joga fora, não presta. Deus ele tem algo melhor para a sua vida, amém? Mas eu tinha uma coisa boa da velha criatura, joga fora. Onde lá? Não cai nessa não. Para você mesmo avançar, tem que ser tudo novo. E para você alcançar algumas pessoas que são tão duras de coração que nem veem, estão crendo, você tem que ficar firme na presença de Deus. E para isso você tem que enxergar o bem de Deus na terra dos viventes. Amém, irmãos? As maravilhas que Ele já tem feito no nosso meio. E mais aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Amém, irmãos? Deus ele não quer o sacrifício, Ele quer que você obedeça. Amém, irmãos? E é isso o Davi falou da antiga aliança. Imagine nós que estamos na nova aliança em Cristo Jesus, na qual Ele já pagou o preço pela nossa salvação. Amém, irmãos? O que você precisa é obedecer a palavra de Deus. É isso. O sacrifício é obediência. Não adianta se você fazer um sacrifício que não seja obediência. Talvez para algum o sacrifício vai ser uma obediência. Espero não estar sendo redundante, mas para você entender que tudo começa na obediência. O que você aprendeu, você pratica, você obedece. Isso é a fé mais a obra. Isso é você crer e praticar. Você começar a obedecer a palavra de Deus. Porque é difícil começar e depois é difícil você continuar obedecendo. Continuando aqui, versículo 7. Então disse: eis que vem, no rolo do livro está escrito de mim: eleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O Senhor Jesus Maria sabe qual é? Lá no céu, da mesma maneira, está escrito, os mandamentos de Deus no coração dele, para ele cumprir, está escrito de nós lá também, irmãos. E Deus está esperando você cumprir, para o seu nome não ser riscado no livro da vida. Não faça com que o seu nome seja riscado, ele tem que estar lá e permanecer eternamente. Deus tem uma missão linda na sua vida, amém, irmãos? Creia. Mas enquanto você continuar dando lugar para a velha criatura, olhando para outras coisas, esperando em ser humano, esperando que o outro muda, você que tem que mudar. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Estamos entrando aí, né, no ano, na conta do Gregório aí, em diz outro, né? Na conta do Gregório, nós estamos aí no ano novo, né? E tem gente que pega o ano novo para ter um ano melhor. Esse ano melhor vai ser você melhor. Você melhor. Olha aqui do lado, vai no Salmo número 62. Salmo 62. Versículo 1 diz assim: a minha alma espera somente em... Nossa, a mensagem de hoje. Espera aí. Confie na força do seu braço. Espera em Deus, na palavra dele, no poder do Senhor. Confia nele. E tudo ele fará na sua vida, amém? Entrega os seus caminhos. Entrega a sua vida. Onde você tem sido fraco, digo fraco, eu sou forte e vou
vencer. Exatamente. Está sendo fraco? Fala com Deus, Senhor, eu estou fraco, estou caindo, não estou aguentando. Ele vai te fortalecer, amém? Vai do Senhor a força da sua vida. Olha aqui. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. A aflição vem, mas você não vai se abalar. Por quê? Porque você está firme no Senhor, não é mesmo? Você está firme nele. Você está olhando para Ele. Você está confiando somente nele. Ele tem preparado o melhor para nós. Olha aqui, pula para o versículo 5. Olha, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É dele. Quando a sua esperança vem de Deus, aquilo que você está esperando vai se concretizar. Amém? Agora, quando vem lá do seu corpo, do seu coração, pastor, eu senti no coração. Quantas vezes eu vi isso? Coração enganoso. Quem o conhecerá? O coração é só uma bomba que funciona o sangue do seu corpo que é necessário, né? Aí a pessoa sente o coração dar uma disparada. Coração enganoso, só Deus conhece, e você conhece. Confia no Senhor. É Ele que vai fortalecer o seu coração para você confiar somente nele. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Exatamente, irmão. Aqui se repete. Como uma coisa está se repetindo porque a gente precisa de novo. Aí fora, infelizmente, na educação aí fundamental, na educação pública, tem o tal da progressão continuada. E eu nem sei se nessa progressão continuada já estava ruim. E esse ano que teve o distanciamento social, que alguns conseguiram estudar pela internet, mas quem não teve? A gente não teve, irmão. E aprender o quê? O que será que eles aprenderam? O que será? Misericórdia. Mas da mesma maneira que estava ali fora, às vezes tem muitos aqui dentro, que até se achegam na igreja, mas não se achegam ao ensinamento de Cristo. E vão ficando, certo, não precisa de muito não, só um pouquinho. Tem que confiar somente no Senhor. Somente dele na força do teu poder. Porque olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 8. Confia nele, ó povo, e em todos os tempos derramarei perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio zelar. Amém, irmãos? Ele está contigo sempre. Amém, irmãos? Ele sempre, Ele vai estar nos dando refúgio, a fortaleza para nossas vidas. Aquilo que você precisa, o que você precisa é esperar somente no Senhor. Aqui no Salmo 130 confirma isso. Pega sua Bíblia, vamos um pouquinho para frente. Vamos andando a ver. Salmo 130. Amém? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Irmãos, tem gente que esperou chegar na profundeza. E se não tivesse chegado lá, não tinha clamado, não tinha molhado. Eu sou um desses. Falaram de Jesus para mim centenas de vezes. Se alguém batesse na minha porta, eu olhava lá de cima, lá. É crente, jogava até água. Eu odiava crente. Eu fui ensinado a odiar crente. Que pastor era tudo bandido, tudo safado e ladrão. Onde que Deus me coloca? E tal. Na hora que eu fiquei tão longe, e eu nem acreditava mais que Deus existia. Nem acreditava mais que Deus existia. Mas aí não é
Por que tanta coincidência? Né? A primeira que se converteu da família, aí alguns outros vizinhos se converteram lá também, começaram a falar de Cristo, sempre falando, né? Tipo, respeito até ouvir assim, as pessoas mais próximas, mas era desconhecido, né? De jeito nenhum. Aí você vê, está passando por tempo, você tinha uma alergia, que era para você te matar, daqui a pouco você está ali perto, não está dando nada, daqui a pouco você vai viver na sua vida, como se eu tivesse amanhã, com praticamente 8 anos de idade, 8 por aí, eu já estava bebendo todo dia bebida alcoólica. Era uma bebida fraca, chamada vermute, né? Mas eu bebia todo dia. Uma vez experimentei, e eu parecia o tal do biotônico. Nem sei se existe mais esse tal do biotônico. Lembra do biotônico? Quem lembra? E você lembra do biotônico? Aí eu falei, não sei se você já experimentou essas duas coisas que eu estou falando, o biotônico e o tal do vermute. A cor era parecida e o gosto era parecido. Aí eu falei, como minha mãe dá isso aqui, lá no barzinho do meu pai tinha um copinho lá pequeno, todo dia chegava da escola, 11 horas. E dava fome mesmo. Só que eu comi e dormia. Depois de jogar bola, todo dia. Só sei que chegou lá com meus 13 anos, meu corpo criou uma resistência para álcool, que eu estava saindo nas noites já com 13 anos e tomava litro de uísque. Perto de adulto, que o adulto olhava assim, mas como que um moleque desse aqui tomava litro de uísque? Gente, a molecada da minha idade, até mais velha, não aguentava nem o cheiro. Nem o cheiro ele tomava, virava. E outros bebidas então ia que nem água. E aí porque ele ficou fraco, eu fui para a droga. Olha o fundo, já está indo para o fundo do poço. E saindo nas baladas, ainda tinha um pouco de renda. Desde os 18 anos sempre tive meu carro zero. Tinha um bom trabalho, um bom emprego, comprava meu carro zero. E no mesmo ano, geralmente eu conseguia dar uma perda total. 3 perdas total. Uma escapei de cair no barranco, bati no morro, capotou. O outro, eu capotei. Capotou, parou de ponta cabeça. O outro foi descendo, foi fazer uma ultrapassagem, pegou de frente. Um quarto carro, eu caí dentro do rio. Eu fiquei bravo porque o seguro não deu perda total, deu para recuperar o carro. Deu para recuperar. Consegui tirar até o cheiro. Muito esgoto. Ainda são as coisas lá. Tem gente que eu esperei passar por tudo isso. E depois tive doença no rim. Fiquei internado, doença no estômago. 2 úlceras de uma única vez. Isso tudo até os 20 anos. Até os 20. 2 úlceras de uma única vez no estômago. Problema coronário, problema hepático, o fígado todo cheio de gordura, é aquele combate, o fígado tentando combater mesmo a bebida. O nosso corpo não foi feito para álcool. Não foi. Quando você joga álcool no corpo, o álcool passa pelo coração, o fígado vai filtrar e ali vai gerar aquela gordura no fígado para tentar combater aquilo que não é para o seu corpo. O álcool é para limpar as coisas, para combustível de carro. Olhe para o seu familiar. Se não for necessário, se for filho, chora. Meu filho, você está se envenenando. Quantas pessoas morrem por causa de bebida, ou porque bebe a doença, ou porque bebe o carro e dirige, bebe. Agora vai acontecer comigo, por isso que tem essas perdas totais, foi livramento ainda de Deus. E foi até que um dia mesmo eu perdi tudo. Eu tinha perdido a família, não estava vendo mais filho, não estava vendo mais o outro filho, já não estava, ninguém mais queria saber. Aí fui fazer um exame no médico, aí o médico passou uma lista lá para mim, fez uns exames lá que eu acho que eu tinha tudo, irmão. Tinha tudo, e ainda falou assim, você está com depressão ainda, aí na depressão que abriu na cara da minha ficha. Depressão eu? Né? Que até então eu estava sozinho, mas eu me senti que eu ainda tinha um pouco de força no braço. Foi um dia que naquela minha incredulidade eu fiz uma oração a Deus. Irmão. Deus, se o Senhor existir, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Porque te apresento de muitas maneiras desse jeito. Eu quero, fui começar a buscar Deus, irmão. Não quero morrer. Quero ver a criação dos meus filhos, quero ver eles crescer. E foi a hora que Deus me alcançou. Amém? Foi buscar.
Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Deus sabe que eu abri meu coração naquele dia, e você vai orar para o seu querido familiar. Ele abriu o coração, fui lá no fundo do chaco do lobo, é isso que nós estamos aprendendo. Foi aqui, como aqui, ó, nas profundezas antigas, foi lá naquelas profundezas, não dava para ir mais fundo. Tem gente que não, às vezes você está orando tanto por alguém, parece que pior a pessoa fica. Mas oro tanto, já ouviu falar? Rezo tanto, mas a assombração aparece, parece que pior que a pessoa fica. Mas é Deus que permite. Um plano tu rega e Deus dá o crescimento, amém? Mas tem uns que só plantar e regar não basta, irmão. O inimigo tem que adubar. E do que é feito adubo? De excremento, de resto de animal, de vegetal, tudo que não presta. A pessoa está indo lá na profundeza das trevas, amém? Mas lá só tem um lugar para olhar, que é para cima do Senhor Jesus, amém? Porque por mais profunda que seja plantada uma semente, por mais que você fique ela de ponta cabeça, ela sempre vai nascer para cima, buscando a luz do sol, amém? E assim sobre cada um de nós, temos que chegar lá na profundeza para buscar a Deus. Olha aqui, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observas as iniquidades, Senhor, quem te subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na tua palavra. Amém, irmãos? É a hora que a pessoa lá no fundo do poço já começa a reavaliar. O Davi passou por isso. Começa a reavaliar mesmo a conduta. E por mais que ela não acredite em Deus, ela começa a pensar, poxa, mas será que tudo que existe por aí foi coincidência? Será que eu acredito em Deus? É isso. Acredita em umas teorias, que as coisas acontecem por coincidência, que Deus não existe, mas o diabo também não existe. Mas se Deus não existe, o diabo não existe, por que tem coisa má? De onde que vem o mal? De onde vem o bem? Porque tem pessoas que acabam se sobressaindo, principalmente em Cristo, e outras estão sempre decaindo por aí. A pessoa começa a despertar. Essa é a função de cada um de nós, quando nós vamos crendo. Aquilo que Deus opera na nossa vida, a partir de então nós somos testemunhas de Cristo. Amém, irmãos? Essa é a sua responsabilidade. Não é por força nem por violência, mas por você cumprir o seu id. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não está andando por aqui pregando hoje. Você que prega em nome dele, mas o que você vai pregar em nome dele? Aquilo que você recebeu dele. Não adianta você querer dar o que você não tem. O que você não tem, você tem que buscar. É fé que está faltando? Vai buscar. É amor? Vai buscar. Está faltando paz? Vai buscar. Vai buscar alegria? Vai buscar tudo. Em Cristo você tem tudo. Olha aqui terminando essa parte. Versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Esperem, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém, irmãos? Ele é o nosso redentor, amém? Ele pagou o preço da nossa salvação. Espera nele que ele tem o melhor para cada um de nós. Anseie pelo Senhor que ele tenha a vitória certa para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos por de pé, vamos louvar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso redentor e ele é por nós. Ele está lutando, dissipando as trevas. Amém, pastor? Isso é Deus, Cristo.
Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 10. O versículo a partir do 17. Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, a pessoa que nem crê em Deus, ela quer saber da vida eterna. Ela fica, meu Deus, se eu ver uma vida eterna, é melhor estar bom de bem com Deus, amém? Nós estamos seguindo a palavra de Deus. Esse rapaz aqui, esse príncipe, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, fala que ele era um príncipe, era um dos principais, uma pessoa de grande poder. E é assim, às vezes algumas pessoas até se chegam diante do Senhor e até se ajoelham, mas não estão preparadas para obedecer, para ficar firme nele, para olhar para Ele, somente para Ele, que é Ele o autor, o consumador da fé. O único exemplo para a nossa vida é o Senhor, de esperar nele. Ele estava ali esperando uma outra resposta, que nem tem gente até se chega, mas se a resposta não for aquela, se a palavra não for aquela, ela vai embora. Quem é o Senhor e quem é o servo? A pessoa propõe: hoje eu vou na igreja, se não for aquela palavra para eu aqui sair daquele buraco, daquela miséria, se eu não resolver essa situação, eu não volto mais. Talvez a pessoa até resolve e não volta, porque já estava com outra coisa no coração. Aqui me perguntou aqui: o Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? É a pergunta da humanidade, que está aí buscando no meio da vida eterna, para prolongar seus dias, que não sei o que lá. Olha a resposta aqui. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. O Senhor é humilde. Jesus é o Deus conosco, mas ele era totalmente humilde, né? Como ele estava ali como homem, falou: Deus, o único bom é Deus, é o Criador, não existe outro bom. Então, aqui é confirmação. Se existe alguma coisa má, alguma coisa que não presta, que não seja bom, perfeito e agradável, presta atenção, algo que não seja bom, perfeito e agradável sobre a sua vida, não vem de Deus, porque tudo que Deus criou é muito bom. Depois você lê Gênesis, lá está lá, Deus viu a criação e viu que tudo que ele fez depois de ter feito o homem, ele viu que era muito bom. Amém, irmãos? Amém? Eu ia fazer uma piada, mas deixa eu provar. Amém? Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 19: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, diz: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, ali a pessoa está pegada, a força do braço, algo que tem, até pergunta para o Senhor. A guardar os mandamentos, praticar o mandamento é obrigação, irmãos. Não é uma coisa assim, às vezes a gente vê alguém praticando, não tem que ser louvado, não. É obrigação. Deus já deixou o mandamento para que nós andemos com ele. E aí ele estava perguntando sobre a vida eterna. Jesus perguntou: os mandamentos tem guardado? Tem guardado sim. Desde a minha infância. Será que tem? Como nós temos visto, nós temos praticado aquilo que nós já temos aprendido, porque tudo que for dado será cobrado. Mas não adianta ficar com desculpa. Então não vou conhecer para ficar na inocência. É o contrário.
Se você não conhecer, você pode ficar na inocência. A inocência é criancinha, que ainda não tem capacidade de entender o que é errado. Porque Deus ele coloca uma consciência moral em todos os seres humanos. Ele pode nascer no meio do mato, lá no Himalaia, e nunca ninguém vai pregar Cristo para ele. Porque durante todo o tempo da humanidade, tem pessoas que nunca ouviram falar em Deus. Né? E ainda hoje tem lugares longínquos em que é impossível se chegar à palavra de Deus lá. São mais de 2 milhões, sei lá. São milhares de línguas. E muitas dessas línguas aí existe tradução da palavra também. Tem gente que não tem uma pessoa que, por exemplo, já traduziu com uma outra língua conhecida para se poder mesmo fazer um evangelho, por exemplo, para levar para esse povo. Mas independente disso, Deus ele não julga só pelas atitudes, mas também pelos pensamentos e intenções de coração de toda a humanidade. Inclusive aqueles que nunca ouviram falar de Deus, que nunca ouviram falar que o Verbo, o poder de Deus da criação, a glória de Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque quando toda a carne ficar sabendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, será o fim. Por isso temos que já nos preparar. Alguém fez uma conta que está cerca de 10% da humanidade, está voltando a saber. Mas esses 10% são os mais difíceis. Lugares longínquos, fechados, que não tem livro, não tem história, não tem tradução, línguas completamente desconhecidas. Mas independente deles saberem, eles vão ser julgados pelas suas atitudes, pensamentos e intenções do coração, porque Deus ele coloca uma consciência moral sobre todo ser humano, independente de ele conhecer, saber da palavra de Deus ou não. Então nenhum ser humano ele consegue fazer todo o mal que ele deseja, mas ele deseja o mal. Olha para nós aqui mesmo, precisamos de Deus. De vez em quando vê um negócio ali, a vontade de juntar o balde, né? Mas no nosso caso, o Espírito Santo, aquele negócio é um segundo. Mas quem não tem o Espírito Santo, a consciência moral segura um pouco aí, que a pessoa não consegue fazer tudo o que ela quer. Mas quem matou o homem, pode ter certeza que ela quis matar 10. Quem fez o mal para um, já teve vontade de fazer para 100. Aí, quando aquela consciência moral que precisa do Espírito Santo, para a pessoa ser convencida do pecado para não pecar, enquanto não tem, uma hora a pessoa cai. Uma hora a pessoa cai. Então nós temos que colocar a vida em ordem, cumprir os mandamentos, para não confiar na força do braço, mas confiar no palavra de hoje. Confiar somente no Senhor, esperar somente no Senhor. Esse homem aconteceu de ele conseguir bens, querer a salvação. Deus deu uma direção para Jesus, deu a direção, meu amigo. Então tá bom, mas te falta uma coisa: vai e vende tudo que tem para os pobres e vem e me segue. Vem e me segue. Deus está falando para você. Talvez está te faltando algum mandamento você cumprir na sua vida hoje, que ainda você não tem cumprido. Não dá para você vender tudo. Foi a única pessoa que Deus, Jesus falou dessa maneira foi com esse jovem rico. Para ele vender tudo e dar, não tem outra na Bíblia. Deus não precisa de nada, irmãos. Deus precisa que você seja fiel no seu povo, que sobre o mundo Ele te coloca, amém? Não vai faltar nada na casa de Deus, não. Ele não quer que você pegue seu único carro, vende dentro da casa de Deus, não. Sua única casa que você vende dentro da casa de Deus, não. Seu único bem, seu único celular. Não existe isso. Não cai nessa. Parece que você está comprando a bênção de Deus. Mas naquilo que Deus vai te dar, você seja fiel. Amém, irmão? Ainda que seja um pouquinho. Ali que Deus vai te honrar. E a partir de então toda a sua casa, sua família. Mas para esse homem de Jesus ele fez esse pedido. Talvez até mesmo fosse uma prova. Apesar que Deus não prova ninguém, mas ele fosse algo ali, como Deus ele fez com Abraão. Com Abraão, ele naquela luta para ter um filho da Sarai, ele quis dar uma forcinha para Deus, provou o silêncio divino. Aí o filho da Agar, chamado Ismael, briga com Isaac até hoje. As brigas das culturas aí, das religiões entre os muçulmanos, né, que eles são o Islã, contra os judeus hebraicos, né, e os cristãos. E
por que tem essa briga? São esses dois irmãos brigando até hoje. Por causa que aquele homem, aquela mulher de Deus, tentou dar uma forcinha para Deus. Deus não precisa de força. Deus ele precisa que você creia e permaneça na presença dele. E que você olhe para ele. Eles não olharam, quiseram dar uma forcinha e aconteceu toda essa tragédia. E como aquele filho mesmo, eles se apegaram muito. Imagina Sarai, teve um filho com 90 anos finalmente. E hoje em dia tem mulher decidindo não ter filho. Amarrado, sabe? Por quê? Porque Deus fala para frutificar e multiplicar. Que os filhos são herança da parte do. Enquanto não tem filho, não tem herança da parte do Senhor. Se for para realmente, não, estou vivendo com o Senhor, nem casei, é uma coisa. Que está com algum impedimento físico, é uma coisa. Agora, a pessoa só quer cuidar da vida profissional para ganhar dinheiro e não vai ter filho, vai dar conta a Deus também. Vai dar conta a Deus. É para frutificar, para multiplicar. Tem gente que não tem juízo nenhum, está cheio de filho aí, nem casado, ele tem casado, casa, não, tem que cuidar da minha vida profissional. Mas na hora que despertar já está com 50, com 60, nem não dá mais. Não dá mais, foi natural. A Sarai teve com 90. E Deus mudou até o nome dela para Sara, que é a princesa. Amém, irmãos? Mas ali Deus falou para Abraão: dá o seu filho aí, Isaac? Pega ele para mim, você vai sacrificar ele para mim. O que o Abraão fez? Ele obedeceu. Não falou nada com ninguém e foi lá. Levou. E o Isaac obedeceu. Foi junto. Ô pai, vou fazer um sacrifício. Cadê o cordeiro? Deus proverá a confiança. Confia somente no Senhor. Mas não estava acontecendo nada. Chegaram até o local lá do holocausto. E ainda nada. O Isaac estava reclamando? Estava chorando? Querendo sair por não, pai? Você vai me deixar aí? Não. O Isaac também obedeceu os dois. Olha o poder da concordância. Que dois inconcordantes ligados aqui na terra serão ligados lá no céu. Na hora Deus ali mostrou. O Abraão está lá. O cordeiro do sacrifício está ali. Os dois fizeram o sacrifício e agradaram a Deus. Amém? Então, se fosse isso. Jesus aqui estava falando para ver, vende tudo, tá bom, pastor, o Senhor, eu estou vender agora, também me segue, pai, depois você vende. Você vai ajudando com os seus bens, quem você puder, vai fazendo a sua parte. O negócio era seguir, irmãos, o Senhor Jesus, ele não estava seguindo ainda, ele queria ali um caminho para ele ter a salvação, e depois ele não precisa fazer nada. Que tem muitos por aí que acreditam que uma vez salvo para sempre, aceitou Jesus, passou pelas águas, agora fica só dormindo no banco da igreja. Ao vivo que o pastor está pregando, não preciso fazer nada lá fora. Lá fora ninguém precisa nem saber que eu sou crente. Está aparecendo lá o rapaz, né? Que sabia que no exército é difícil para não se contaminar. Aí estava na igreja e pegou o exército. Chegou lá no exército, chegou lá o pastor, cuidado, lá o pessoal persegue, né, os crentes, não sei o que lá. Toma muito cuidado. Aí depois de algum tempo, esse jovem voltou lá para a igreja, aí o pastor, rapaz, e aí como está lá na igreja, agora o cabelo novo, cortado, com essas vestimentas aí, fardado, né? E lá, como que está lá? Está se dando bem? Como o pessoal está te perseguindo lá? Não, está tudo bem, está tudo ótimo lá. Está tudo ótimo, o que você fez? Ninguém sabe que eu sou de Deus. E tem gente que onde você trabalha que não sabe que você é de Deus. Na sua vizinhança, que não sabe que você é de Deus, você nunca se manifestou como filho de Deus. Aqui o pedido para o Senhor aqui, vá e me segue. O que Deus está te pedindo, você tem capacidade de fazer. O que fez com que ele ganhasse toda essa quantidade de bens, talvez veio do nada, talvez era fruto mesmo, porque o pai dele foi, sei lá, um escravagista, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro hoje, mas você não tenha inveja de ninguém, porque tem muita gente no mundo inteiro que tem recurso hoje, mas é fruto talvez de uma escravidão lá de uma centena de anos atrás, 200 anos atrás. Cada um vai dar conta a Deus, irmão. Como que pode um ser humano escravizar um semelhante? Vai dar conta, meu velho. Fica com o que é seu.
venceu, amém? O fruto do seu trabalho. Não tem inveja do rico. Não cai nessa não, eles vão dar conta. Os avós já estão dando conta. Se a pessoa não perceber mesmo, não cair em si, só está usufruindo daquilo ali, assim, berço de ouro. Mas esse berço de ouro talvez no final vai ser terrível. Se provou do bem de Deus aqui na terra, é igual a parábola do rico e do Lázaro. Se você nunca ouviu falar, fala uma lira. O rico, ele usufruiu dos bens aqui na terra, mas na hora que acabou foi para o inferno. O Lázaro, o mendigo, ficava lá só na mendigância. Felizmente acontece, né? E talvez alguém é servo de Deus e não tenha muito recurso, não tem acesso, não tem oportunidade, mas quando o Lázaro morreu, ele foi para o céu. E o rico foi para onde? Foi para onde? É o que Jesus explica agora aqui. Olha aqui, versículo 22, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como dificilmente entrará no reino de Deus os que confiam em riqueza. É verdade. Na parábola do rico é a prova disso, e do Lázaro. Não é só riqueza, tem gente que só confia na força do braço. Tem um convênio. A primeira saída da pessoa vai orar a Deus, que pelo Senhor Jesus eu fui sarado. A primeira coisa é pegar a carteirinha, pegar o carrinho e ir lá bater no médico. Mas que fé que é essa? Que confiança é essa, Senhor? Glórias a Deus que você tem um convênio. Mas a sua primeira coisa é buscar a Deus, confiar no Senhor, orar a Deus, não aceitar o mal, porque o sacrifício foi pago na cruz. Pelo Senhor Jesus, nós já fomos sarados. Então você pagou o preço, não tem que aceitar o mal, porque é ruim ficar doente. Eu não tenho que aceitar o mal, porque Jesus já pagou o preço da minha salvação. E a salvação é inclusiva, tem cura, libertação, tem prosperidade, tem perdão, tem livramento, tem tudo que você precisa. Mas se você confiar na força do seu braço, vai ter uma hora que você não vai estar seguindo Jesus. Não vai, você não vai abrir mão. Não vai. Não vai acabar se perdendo mais aqui. Olha aqui. Versículo 25: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu não vou ficar estourando muito isso aqui não, mas para mim é literal. É mais fácil um camelo, que deve ter uns 3 metros de altura, por mais uns 3 metros de comprimento. Eu estou chutando aqui que eu já passei mais um camelo, mas não me diga não, só sei que é grande. É grande. É mais fácil um bicho daquele tamanho passar pelo fundo de uma agulha que tem uns 2 milímetros do que um rico entrar no reino do céu. Acabou, é literal. Tem essa. Então a dificuldade é grande naquele que confia na força do braço, ele entrar no reino dos céus. A palavra de hoje: confia somente no Senhor. Confia no Senhor, confia na força do braço, não confia no ser humano. Principalmente aqueles que não respeitam a palavra, que não amam a palavra. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem, pois, poderá salvar-se? Amém, pois? Porque a maioria das pessoas tem uma confiança em si, tem que ter uma certa autoconfiança. Mas essa autoconfiança ela não pode ultrapassar a confiança que você tem no Senhor. Aí Jesus explica. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Lembrando-se que tudo é possível ao que crê. Então tudo é possível para você. Não é impossível para você também. Basta você crer. Se sua confiança está somente no Senhor, Ele tem te preparado o melhor aqui da terra. Amém, irmãos? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, vamos essa palavra hoje. Confia no Senhor, olha para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não tem outro. Não tem outro. O nosso único exemplo é Jesus. Foi Ele que morreu sim na cruz. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e vive para sempre. Amém? Ele vive no nosso coração. Aqui, preparando para a Santa Ceia, vamos ao Evangelho segundo João.
está em Marcos, Lucas e João. Capítulo é o 6. O versículo 48. E diz Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Bem claro. O pão é a carne de Cristo. Por isso nós temos que atentar, às vezes, na palavra de Deus, no texto e contexto. Porque às vezes o inimigo ele pega um versículo isolado da Bíblia para criar uma doutrina satânica, como aqui o versículo 53. Vamos ler junto aqui o 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós. Imagina uma pessoa pega esse versículo isolado, usado pelo Satanás, está criando uma doutrina de vampirismo e de canibalismo, que aqui está falando para comer a carne do Filho do homem, né? E beber o seu sangue. Mas Jesus já explicou no versículo anterior que a carne é o pão. Amém, irmãos? Em outras palavras, aquele que não participa da ceia, não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte que eu tenho vida, ele é a vida. Quem não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com o Senhor. Até uma tradução mais atualizada já fala exatamente isso. Uma tradução não é qualquer. Nova tradução, uma coisa dessa já está escrito, não está escrito dessa maneira que está aqui. Que não come da carne, não bebe do sangue, daquele que não participa da ceia, que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com o Senhor, que é o que, na verdade, está traduzindo o que o Senhor quis dizer. Então já deve estar explicado. Nós precisamos. Nós não podemos deixar de participar, mas nós não podemos participar indignamente, que seria para a nossa própria condenação. Amém? Quem pode participar? Você aceitou Jesus como Salvador? Você já confessou publicamente através do batismo das águas? Pastor, eu até aceitei Jesus como Salvador, mas ainda não me batizei. Mas pretende se batizar no próximo batismo? Você não só pode, como deve participar da ceia. Porque a Santa Ceia não é da igreja, a Santa Ceia não é do pastor, a Santa Ceia é do Senhor. Você participar do maior dia da igreja em nome do Senhor Jesus. E tem mais, olha aqui: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Nós já sabemos que a carne e o sangue é o pão e o suco da uva. E nós colocamos a nossa casa em ordem, para quê? Para que nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, quando receber, vamos participar do pão representando o corpo, e o suco da uva representando o sangue de Cristo, nosso corpo, que é dentro do Espírito Santo, fique participante da natureza divina. Amém? E ali, se tiver alguma coisa fora do lugar, vai ter que sair em nome do Senhor. Amém? Vamos preparar-nos? Vamos pôr de pé para entrar a oração que é personaliza. Nessa oração, não dá, ninguém pode representar ninguém. É um caminho santo. Você fecha seu olho e fala por Deus. Pode fechar, pode falar por Deus. Abrindo o seu coração mesmo, confessando o seu pecado, pedindo força para Deus para você se acertar, para que seja um arrependimento. Um arrependimento e um remorso. Um remorso, a pessoa até tem uma dor ali na hora porque foi pego, mas depois volta a fazer a mesma coisa. O arrependimento, a pessoa paga o preço. Amém? Feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus, visita o teu povo de novo. Oh Senhor, envolve-nos na tua presença, na força do teu amor. E passa com o teu fogo santo queimando tudo que não presta nas nossas vidas. Abre nossos pensamentos, nossos sentimentos. Tira tudo que não provém de ti. Oh Pai amado,
somente em Ti. Em Ti, nós não vamos perecer, mas nós vamos ver o melhor de Deus na terra dos viventes. Vamos tomar posse da bênção da vitória. Tive algum levante do maligno nos adoecendo, colocando um sintoma, um diagnóstico, um problema, ou uma perturbação, uma ansiedade. Não vai ficar, vai ter que sair. Primeiro de nós, depois de toda a nossa casa, da nossa família. Lembre-se, meu irmão. Lembre-se, Senhor. Você está representando uma multidão de queridos, uma multidão de familiares, uma multidão daqueles que creem em Ti, em nome do Senhor Jesus. Derrama no Teu poder sobre essa vida. Que o Teu Santo Espírito convença do pecado, para essa pessoa não pecar mais. Se já pecou, meu irmão, que venha um arrependimento para ela não pecar. Que ela se acende e coloque a vida em ordem. Em nome do Senhor Jesus. Pai, visita com o Teu renovo. Em nome do Senhor Jesus, convence da justiça. Que justiça não se faz com as próprias mãos. Quem faz a justiça do Senhor é a justiça. E convence do juízo. Porque um dia todos nós compareceremos diante do Senhor para darmos conta de tudo que nós fizemos, que nós pensamos, que nós sentimos e das intenções do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nos renova nessa noite. Tira todo o pecado do nosso vida e ajuda-nos a não cair mais em pecado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, povo de Deus, abra bem o olho agora e olha para mim. Agora essa oração, olho aberto, abre bem o olho. Levanta sua mão direita, olha aqui para a mão direita do servo de Deus. Isso. E com fé, com o olho aberto, olha aqui, abre seu olho, em nome do Senhor Jesus, olho aberto, todos com o olho aberto, em nome do Senhor Jesus, você levanta a sua mão e confessa comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, consciente e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por intenções e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, ajuda-me a não cair mais em tentação. E eu perdoo a todos os que têm ofendido. Em nome do Senhor Jesus, eu nego a eficácia da tentação, do pecado, do diabo e dos mensageiros do diabo na minha vida. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida para todo sempre. Amém. Irmãos, todos aqueles que fizeram essa oração com fé não só pode e deve participar da ceia, pode passar lá em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. Quem não batizou, depois a gente marca o batismo. Multiplicou
Mas Jesus nos manda outra vez partir, porque Ele está te mandando lá de novo, ao tornar a praia. Vem no fogo, peixe, pão. E Jesus nos convida a ceia ver. Vencear, o mestre chama a vencear. Vencear, o mestre chama a vencear. Mesmo hoje, tu pode saciar. Mesmo hoje, tu pode saciar. Os pães multiplicou. Os pães multiplicou. Amém. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vencear. Porque na noite de Jesus ele foi para ele e tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceares em memória de mim. Esse pão consagrado representa o corpo de Cristo, martirizado de dores, no qual ele recebeu sobre ele todas as nossas dores e doenças, enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Nós participamos do pão, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer o corpo de Deus. Pessoa, meu Pai, que confia em Ti, Pai, espera somente no Senhor, que a Tua palavra venha entrar, meu Pai, no coração. Senhor Jesus, como ela já tinha comido, então o nosso corpo é templo do Espírito Santo e recebeu o corpo de Cristo, o pão da vida, Pai. Esse pão da vida no corpo que é templo do Espírito Santo, Pai, vai desfazer toda a obra do maligno. Se houver alguma doença, alguma enfermidade, algum sintoma, algum diagnóstico, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Você é sarado pela ferida de Cristo. Toma posse da sua cura, toma posse da tua libertação. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, tudo que não presta está desfeito. Em nome do Senhor Jesus, diante de Deus, mandando o culto que não venha ser revelado, é só você crer. Deus está operando na sua vida. Deus está operando onde o médico não vai precisar mais mexer. É só você crer e confiar nele, em nome do Senhor Jesus. Já tinha sido marcada aquela cirurgia, já tinha sido marcada aquela consulta, e lá vai ser só confirmado, e pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Só na porta da tua bênção, da tua vitória. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua dor, do teu diagnóstico, Deus ele tem te dado saúde em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus ele tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: tomai e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que lempreis em memória de mim, Pai. Estamos em memória do Senhor Jesus. Pai, esse cálice representa o sangue de Cristo, o bem mais precioso que já caiu sobre a terra, pois o Filho recebe o sangue do Pai. Jesus ele não tinha pecado nem no sangue, ele não recebeu o sangue de Adão, ele recebeu o sangue de Deus diretamente do céu. Por isso que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele pôde derramar o seu sangue para tirar toda a iniquidade das terras da terra. No passado eram usados sangue de animais para cobrir o pecado, mas o sangue de Jesus ele tirou o nosso pecado. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Pode participar do cálice de Cristo. Glorifica o Deus que te fez, meu irmão. Glorifica o Deus que te fez, e nesse momento ele te dá saúde. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, a poder do teu sangue nos leva além do que nós podemos imaginar. Teu sangue
legal. Amém? Graças a Deus. Nossos amigos no Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Deixe seu recado, deixe seu pedido de oração, deixe o seu testemunho, compartilhe com seus amigos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, na quarta-feira de mais tarde, a igreja de joelho e nossa família em pé, em nome do Senhor Jesus. E para ele, aquela mensagem.